Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Caros peregrinos, o Senhor é a força e o vigor do seu povo. E por isso vimos ao seu encontro, para recebermos esta força e vigor que só dele pode vir. Preparemos-nos então para este encontro com o Senhor vivo e ressuscitado, presente no meio de nós, este encontro que nos renova. E preparemos-nos para este encontro começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra.
Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o que diz o Senhor: reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa ao que não tem que vestir e não voltes as costas ao teu semelhante. Então a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá. Se o invocares, dir-te-á: aqui estou. Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será como o meio-dia. Palavra do Senhor.
e pode levantar a cabeça com altivez. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Quando eu fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sabedoria a anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que entre vós não devia saber nada, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor e a tremer de veras. A minha palavra e a minha pregação não se basearam na linguagem convincente da sabedoria humana, mas na poderosa manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia.
aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestra buena obra y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palavra da salvação. Caros peregrinos, Jesus Cristo exorta-nos hoje a sermos sal e luz, a levarmos o sabor do Evangelho e a luz de Cristo a todas as realidades, âmbitos e dimensões da nossa vida, a sermos fermento de transformação dos ambientes em que vivemos e nos movemos. De facto, Jesus apresenta aos discípulos estas duas imagens como imagens expressivas da nossa identidade cristã. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tais imagens pretendem sublinhar que a fé cristã não é uma realidade para mero consumo pessoal. Que a fé cristã é expansiva, é uma realidade contagiante, capaz de marcar e condicionar tudo aquilo que a circunda. Hoje tende, com demasiada frequência, a referir-se à fé como algo que tem que ver apenas com cada um. Aquilo que o Evangelho nos diz é diferente. É que a fé tem que ver com o ambiente em que vivemos. É que a nossa fé deve influenciar o ambiente em que vivemos, marcá-lo positivamente, condicioná-lo positivamente. Assim como o sal, mesmo em pequena quantidade, dá sabor à comida, tempera os alimentos, assim o modo como vivemos leva, ou deve levar, diz o Evangelho, deve levar este sabor a Jesus Cristo. Este sabor do Evangelho a todas as dimensões e realidades da vida cotidiana. Do mesmo modo, a imagem da luz também nos remete para esta necessidade de expansão e de testemunho cristão. Nós não somos fonte de luz, origem da luz. A verdadeira luz que nos ilumina é Jesus Cristo. Porém, sermos discípulos de Jesus Cristo, sermos cristãos, significa assumirmos o compromisso de irradiar, de difundir a luz de Cristo, a luz que é Cristo. E só podemos ser luz do mundo, segundo as palavras do Evangelho, irradiar a luz de Cristo na medida em que nós próprios nos deixamos iluminar por essa luz, na medida em que nós próprios deixamos que seja Jesus Cristo a guiar os nossos passos. Ora, ser sal da terra, ser luz do mundo, as exortações do Evangelho, significa não nos envergonharmos da nossa fé. Significa assumirmos atitudes e opções guiadas por valores evangélicos na nossa relação uns com os outros, no âmbito profissional, na vida familiar, etc. Aquilo que Jesus nos diz é sermos teus discípulos, sermos cristãos, é assumirmos como dever nosso, como tarefa nossa, levar a luz do Evangelho e o sabor do Evangelho a tudo aquilo que nos circunda. E a primeira leitura que escutámos hoje apresentava-nos uma concretização bem expressiva do que significa este ser sal e ser luz.
Dizia-nos a primeira leitura: reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa aos que não têm que vestir, não voltes as costas ao teu semelhante, então a tua luz despontará como a aurora. E continua: se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça, as palavras ofensivas, se deres o teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão. É uma concretização, não é única, mas é uma concretização do que significa ser sal da terra e luz do mundo, nas palavras da primeira leitura que escutamos. Ser sal e ser luz não significa procurarmos protagonismo, não significa atrair as atenções sobre nós. O sal cumpre a sua missão desaparecendo, dissolvendo-se. Deixamos de o ver, sentimos a sua presença, percebemos a sua presença. Mas o sal é discreto na sua ação. Faz sentir a sua presença no sabor, embora se não veja. E é isso que Jesus pede aos seus discípulos, que saibamos levar este sabor do Evangelho aos ambientes em que estamos. Não é procurarmos protagonismo sobre nós. Não é procurarmos que os olhos se fixem em nós. É levarmos com as nossas opções, com as nossas atitudes, com a nossa forma de estar, este sabor do Evangelho. O que Jesus nos pede é que sejam, de facto, mais ainda do que as nossas palavras, embora as palavras também, que sejam as nossas opções e atitudes a questionar os valores do mundo em que vivemos e a condicionar positivamente esse mundo. Com a referência ao sal que pode perder o sabor, isto é, que perde a sua capacidade de salgar, de temperar, ou com a referência à luz que se esconde, à lâmpada que se acende, mas não para ser colocada debaixo do alqueire, Jesus interpela-nos a não nos deixarmos vencer pela tentação da vivência de uma fé cómoda e instalada, de uma fé cristã absurda, que seria uma fé insonsa e insípida, apática e medíocre, vivida interiormente, mas sem qualquer capacidade de influência à nossa volta. A verdadeira fé é sempre vivida em cada dia, em cada âmbito da vida, é sempre expansiva, capaz de contagiar. É isto que define a nossa fé. A sua capacidade de contagiar. É significativo que o Papa São João Paulo II, na beatificação dos santos Francisco e Jacinta, tenha recorrido à imagem da luz, designando-os como duas candeias que Deus acendeu para iluminar a humanidade nas suas horas sombrias e inquietas. De facto, Francisco e a Jacinta receberam a luz de Jesus Cristo, oferecida pelas mãos da Senhora mais brilhante que o sol, e não deixaram mais de comunicar esta luz. E o testemunho daqueles que contactaram com eles, o que nos diz é isto, é que deles irradiava esta luz, é que sentia esta presença, é que com as suas atitudes, com a sua forma de estar, com os seus valores, conseguiam irradiar à sua volta a luz de Cristo que tinham recebido. Nas suas breves vidas, eles tornaram-se para nós o exemplo do que significa ser sal da terra e luz do mundo. Por isso contemplemos, aprendamos com eles. Caros peregrinos, nesta Eucaristia peçamos ao Senhor a força e a coragem para vivermos a nossa fé como testemunho de Jesus Cristo, tal como os pastorinhos de Fátima fizeram. Peçamos ao Senhor a força e a coragem para sermos sal e luz, para levarmos a todos aqueles com quem vivemos ou contactamos
o sabor do Evangelho e a luz de Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstanciado. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por todos os homens e mulheres do mundo, para que recebam a ajuda da nossa prece e da nossa caridade. E cantemos. Pela Igreja Santa e Católica, pelas Igrejas Ortodoxas Orientais e por todos os seus ministros e fiéis, oremos ao Senhor. Pelos que repartem o pão com os famintos, dão pousada aos pobres sem abrigo e levam roupa aos que não têm que vestir, oremos ao Senhor. Pelos que anunciam o mistério de Deus aos homens e por todos os que falam com desassombro de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, oremos ao Senhor. Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e luz do mundo, e pelos monges, religiosos e irmãos leigos que escolheram a perfeição dos conselhos evangélicos, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos em nome de Cristo e pelos membros das nossas famílias que partiram deste mundo, marcados com o selo da fé, com o sinal da fé, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, as orações da vossa Igreja e defendei-a dos perigos que a rodeiam, para que possa servir-vos com inteira liberdade
e dar-vos graças pelos benefícios recebidos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, enquanto preparamos o altar, somos convidados a deixar a nossa oferta. Destina-se à obra de caridade que o santuário procura assegurar. E lembramos o versículo do Evangelho que acabamos de escutar. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de Deus nós este sacrifício, por glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz esteja convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
Irmãos e irmãs, saboreemos o alimento que acabamos de receber. O Senhor Jesus, como cantávamos, é o pão da vida e a luz do mundo. E no silêncio do nosso coração, digamos que queremos continuar a seguir o caminho da santidade, iluminados por Cristo. Agradecidos, olhemos para a nossa vida e demos graças, porque nela se cumprem também as palavras do Evangelho. Quando somos sal da terra, quando somos luz do mundo, quando repartimos o pão com os famintos, damos pousada aos pobres, lavamos a roupa aos que não têm o que vestir. Quando não voltamos as costas ao nosso irmão. Quando nas nossas vidas fazemos como São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto e glorificamos a Deus. Vamos fazê-lo agora de forma comunitária também. Agradecidos, vamos olhar para o Senhor, a quem tratamos por tu, na intimidade de sermos a sua comunidade. Ele é que é de facto a luz que a todos ilumina. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante, apenas para algumas informações sobre a vida deste santuário. A todos informamos que segunda-feira, dia 10 de fevereiro, portanto amanhã, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário estará encerrada por motivos de manutenção.
As missas das 11 horas e das 18h30 serão assim celebradas na Capela da Morte de Jesus e neste dia não se fará o habitual tempo de veneração de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. No dia 11, terça-feira, é dia de Nossa Senhora de Lourdes e, por isso, o Dia Mundial do Doente. Aqui no santuário será assinalado do seguinte modo: às 14 horas, o acolhimento àqueles que vierem para esta celebração, aqui na Basílica em que nos encontramos. Às 14h30, a preparação para a celebração e depois às 15 horas, a missa com unção dos doentes. Às 16h30, na Capelinha das Aparições, terá lugar o Rosário. No dia 13 de fevereiro será dia de fazermos memória das aparições da Mãe de Deus aqui neste lugar, com a peregrinação mensal. Às 10 horas, o Rosário na Capelinha e depois viremos em procissão para esta Basílica, onde celebraremos a Santa Missa. Neste dia, não haverá o Rosário às 12 horas na Capelinha das Aparições e a Missa das 12h30 será celebrada na Capela da Morte de Jesus. Neste dia, temos também em conta que passam 15 anos sobre o falecimento da irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. Pedimos, por isso, ao Pai que olhe para o exemplo desta mulher e o coloque pela Igreja diante de nós como exemplo de santidade. Rezamos também pela intenção da beatificação que a Igreja está neste momento a preparar, em ordem a saber se pode apresentar esta mulher como exemplo para toda a Igreja. No dia 15 de fevereiro, sábado, tem também lugar um programa especialmente preparado para as crianças. Intitula-se Um Dia com o Francisco e a Jacinta e inicia às 10 horas na Capela da Ressurreição de Jesus. No próximo domingo, de hoje a 8 dias, às 15h30, tem lugar o 6º concerto evocativo dos 3 Pastorinhos de Fátima. É na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Será da responsabilidade da formação musical Moços do Coro, com direção de Nuno Almeida. Este concerto integra já o programa das comemorações do centenário da morte de Santa Jacinta Marto, que haveremos de celebrar em festa no dia 20, na semana seguinte. Irmãos caríssimos, o Presidente da Assembleia que formamos vai agora benzer os objetos religiosos que temos conosco e que levamos como memória da peregrinação a este lugar. Colocamo-nos de pé. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.